Olá, quero conversar um pouquinho com você hoje sobre uma comunicação limpa, uma comunicação clara. Você é aquela pessoa quando você fala, a pessoa entende o que você está falando? Ou você traz um monte de assunto ao mesmo tempo, abre um monte de janelinhas assim, um monte de programa na cabeça da pessoa? Clareza de comunicação. Esse é o nosso papo. Eu sou Luísa Lopes, eu trabalho com pessoas há quase 3 décadas, através de cursos, treinamentos, atendimentos, e trabalho muito na linha comportamental, com recursos da programação neurolinguística, do coaching. E a minha intenção com você, nesse vídeo, é te dar algumas dicas, te mostrar como é que nós podemos ter uma comunicação mais clara. Eu que já estou nesse caminho há muito tempo, é muito comum, às vezes, chegar um gestor e falar assim, eu não sei conversar. Olha, quando eu vou falar, é um estrago. Então, vamos entender primeiro como é que acontece a comunicação. Uma das coisas, para mim, principais da comunicação é a comunicação intrapessoal, é a forma que você comunica com você. Então, se eu tenho clareza, se eu vou conversar com um colaborador, se eu tenho clareza o que eu quero dessa comunicação, eu já vou passando para a pessoa mais segurança também. E aí eu vou saber se a minha comunicação está indo bem ou não, pelo que eu percebo. O resultado da minha comunicação, ele tem muito a ver com o que o outro está me passando através do seu não verbal. Na PNL a gente chama isso de calibração, a minha habilidade de perceber através do não verbal do outro como é que eu estou indo, se a minha comunicação está acontecendo de uma forma limpa, fluida ou não. Se não tem fluidez, é porque eu tenho que mudar o tom, o jeito de falar. E eu posso também, durante o tempo que eu estou conversando, checar com a pessoa. Faz sentido isso para você? Né? Como é que está sendo isso para você? Como é que você se sente quando eu faço essa abordagem? O que é diferente disso? Eu falo, você entendeu? Então dá a impressão que o compromisso é do outro e não meu, de ter clareza. E aí tem uma coisa que a gente aprende na PNL que eu acho muito, muito legal, que é compreender que os nossos olhos se comunicam o tempo todo. Os olhos são a parte externa do cérebro. Quando eu aprendo a perceber o olhar do outro, eu consigo criar uma conexão muito maior. Eu consigo fazer com que aquela pessoa esteja junto comigo naquela comunicação. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer um gestor, uma pessoa, que ele me procurou, porque ele queria muito aprender a se comunicar melhor. O que acontece muitas vezes? O proprietário, o empresário, vê um potencial naquela pessoa para ser um líder, mas na maioria das vezes, o que aquela pessoa tem são habilidades assim, de ser uma pessoa confiável, mas às vezes a pessoa nunca treinou, nunca desenvolveu a habilidade de comunicação, ou habilidade socioemocional, ou soft skills, que hoje a gente fala tanto. Ele não desenvolveu a habilidade de lidar com gente. O fato dele ser uma boa pessoa não significa que vai ser um bom gestor. A gente pode fazer com que a pessoa se torne um bom gestor. E quando aquela pessoa chegou para conversar comigo, comentando, né, de tudo que ela já passou na empresa, ela chegou lá, uma pessoa que começou a organizar, até pintar a empresa, era uma coisa que ele chegou como um pedreiro, organizando, pintando, só que ele ficou muito amigo das pessoas, né, dos donos, dos sócios,
E de repente ele foi crescendo ali dentro e de repente ele se tornou um líder, colocaram uma equipe para ele tomar conta e ele chegou muito angustiado. Ele falou assim, olha, eu sei mexer com um ou outro ajudante de pedreiro, eu sei, mas eu não sei lidar com gente. E isso é o que mais a gente vê. Às vezes a empresa investe muito alto, mas não treina aquela pessoa para se comunicar melhor, para entender de gente. Então tem um pressuposto da PNL que fala: o significado da comunicação é o resultado que ela produz. Então, a gente tem que prestar atenção em quem vai receber essa comunicação. Quem é essa pessoa? Porque cada pessoa é de um jeito. Às vezes você fala uma coisa com a pessoa e a pessoa entende de primeira e o outro leva um susto. Olha o jeito que você está falando comigo. E aí, como eu falava, nós vamos começar a prestar atenção no olhar da pessoa. Quando eu presto atenção no olhar da pessoa, eu sei como ela está processando as informações internamente. Quando a pessoa olha para cima, ela está criando imagens. Quando ela olha na direção do ouvido, ela está pensando auditivamente. Quando ela olha para baixo e para a direita, ela está sentindo. Então, olha que interessante. Eu estou comunicando com a pessoa e ela vai me informando o que está acontecendo com ela. Mas pode também eu começar a prestar atenção em quem vem falar comigo. E eu prestar atenção nos olhos da pessoa. E eu vou perceber que junto com o olhar da pessoa tem uma coisa que nós chamamos de palavras processuais. O que é isso? As palavras que eu utilizo que estão acompanhando os meus processos mentais e o meu olhar. Então você vai ver pessoa que às vezes fala assim, eu não estou vendo sentido nisso. Ver é uma palavra processual, visual. Ou às vezes a pessoa fala assim, eu quero conversar com você. É uma palavra auditiva. Ou ela fala assim, eu estou sentindo muito cansaço. Ou estou me sentindo estressada. É uma palavra que nós chamamos de sinestésica. Então eu começo a ficar atenta ao não verbal da pessoa, aos microsinais, ao olhar da pessoa e às palavras processuais, aí a minha comunicação vai ser refinada, vai ser clara. E como nós podemos fazer isso? Primeiro, fique presente com a pessoa, esteja presente com ela e esteja atento ao não verbal dela e às palavras que ela usa. Então, se você é um gestor, é um líder que está cuidando de várias coisas e um colaborador chega para você e fala, ô chefe, eu quero te mostrar o projeto. E o que você responde? Mostrar. Palavra processual, visual. Você só fala assim, me mostra que eu quero ver. É muito sutil, mas às vezes a gente não percebe. Quando você fala isso, a pessoa se sente totalmente compreendida. Por quê? Porque ela disse uma palavra que estava processando, quero te mostrar, e você respondeu, mostra que eu quero ver. Você continuou sintonizado com os processos mentais dela. É tão simples, mas às vezes a gente não sabe disso. Porque no dia a dia, no automático, a gente não presta atenção nesses detalhes. A pessoa chega e fala, ô chefe, eu quero te mostrar um projeto. Você fala, aproveitar e vou conversar com você. Porra, você está falando de conversar, uma palavra auditiva. E ele veio com a palavra visual. Então pegue só esse detalhe e você vai ver como a sua comunicação vai ficar limpa, clara. Você chega em casa e a sua esposa fala, amor, precisamos conversar. E o que você vai falar? Amor, vamos conversar, eu quero te ouvir. Olha que legal. E ela vai falar, e fica nisso, não traga outras palavras processuais de outros canais de comunicação.
Fique naquilo. Se a palavra processual é auditiva, fique no auditiva. Se é visual, fique no visual. Se é sinestésica, fica lá. Que essa é uma forma de ficar a comunicação fluir de uma forma limpa. E é claro que tem várias coisas além disso, mas comece prestando atenção nisso, né? A pessoa fala assim, eu estou me sentindo muito triste, hoje o dia foi pesado. O que você vai falar? Eu estou sentindo que você não está bem, me fale sobre isso. Ou eu posso sentir o peso que você está experimentando pelo seu olhar, que parece cansado. Entende? Então eu fico sintonizada, ele está sentindo, eu sinto também, ou eu falo palavras como eu compreendo o seu sentimento. E se a pessoa fala, eu não estou vendo saída, o que você vai falar? Eu estou aqui curioso para saber o que você está vendo então, ou como você está percebendo isso. Essas coisas simples, elas vão nutrindo a relação. Então, se você chama alguém para conversar, fale daquele assunto e dê prioridade para a pessoa de mudar o assunto quando ela trouxer uma outra palavra processual. Significa que ela mudou de canal e junto com isso está o olhar dela. E é claro, fazer um espelhamento, dar atenção de qualidade. Não misture muitos assuntos. Por exemplo, se você chama um colaborador para dar um feedback, feedback é muito importante, converse sobre aquele aspecto e não misture a conversa. Lembrando também, para a comunicação ficar mais limpa, que uma coisa é você criticar o problema e outra coisa é criticar a pessoa. Preserve a pessoa e critique o problema. Ou critique a situação. Quando você fala, essa situação, dessa forma, não ficou congruente, não ficou bom para mim, porque isso faz com que tenha tais e tais consequências. Posso contar com você para olhar para isso? E aí fica limpo. A pessoa, quando é diferente disso, ela fica assim, nossa, meu chefe não gosta de mim, ou meu marido não me ama mais. E isso se chama alucinação. Alucinação é quando a comunicação está cheia de ruídos. É quando a coisa não está clara. E eu já falei sobre isso antes, né? A gente aprender a separar a essência do bagaço. O que é o bagaço? É esse monte de interpretação. O que é a essência? É quando a pessoa fala o ponto é, eu quero falar sobre isso. Experimente usar essas palavras processuais. E você vai se surpreender que a pessoa fala assim, nossa, eu gosto de conversar com o João porque ele me entende. E o que faz o outro se sentir entendido? No momento que eu estou processando isso, ele vem comigo. Ele me dá a liberdade de expressar, né? E isso faz toda a diferença. E mesmo que o outro esteja falando coisas que você não concorda muito, ele tem o direito de se expressar. Eu posso continuar ali com ele. Eu posso perguntar se eu não entender, né? Isso é legal para fazer a comunicação ficar mais clara. O que é diferente disso? Eu alucinar, eu ficar julgando, criticando. Isso cria um ruído, isso cria um tumulto muito grande. E o clima da empresa, o clima da família, ele começa a ficar muito ruim. É igual quando começa a surgir fofoca, diz que me disse. Então isso enfraquece os relacionamentos. E nós podemos sim entender o quanto que isso é importante para a vida da nossa carreira, da nossa família. Começando com isso, usando algumas ferramentas da programação neurolinguística. Isso pode ajudar muito. Você sabe que eu tenho um pesar grande de não ter conhecido essas ferramentas antes? Como que
Muitas vezes, né, no início, quando eu não conhecia, eu machucava as pessoas, eu saía ofendida, eu não tinha aquela tranquilidade de perguntar. Ah, não ficou claro para mim esse seu comentário. Me fale mais sobre isso. Coisa simples, eu não sabia. Hoje eu pergunto, né? Inclusive com meu companheiro eu faço isso. Amor, eu estou ouvindo você fazer esse comentário, eu não entendi bem, qual a sua intenção? Não está claro para mim. Quando você fala de você, como você percebeu a comunicação, você não machuca o outro. Porque você está falando de como isso chegou até você. E isso é maravilhoso, porque ajuda muito, muito na comunicação. No caso daquele gestor, eu fiquei muito feliz, porque quando a gente tem essa ignorância, tipo assim, eu não fui treinado com isso, não me entregaram ferramentas para me comunicar melhor, então a gente não pode nem culpar o outro, né? Você vai culpar uma pessoa que, por exemplo, não sabe dirigir, saiu dirigindo? Ela precisa de uma habilitação. E nós também podemos desenvolver uma habilidade, pegar uma habilitação para poder dirigir uma equipe, para conduzir uma família, para aprender a conversar. Porque a maioria das dificuldades dos relacionamentos tem a ver com a comunicação, que não é clara. Eu conheço pessoas que estão, sabe, trancadas dentro de si mesmas, estão adoecendo. Quando esse gestor veio, ele estava se cobrando tanto, ele estava mal, mas ele não sabia como fazer. Ele trabalhava como um peão, ele trabalhava fazendo coisas assim, não estou falando isso invalidando, mas mostrando. A real é essa. Como é que aquela pessoa que tinha um tipo de trabalho só na tarefa e tal, de repente vai gerenciar? A boa notícia é que quando a pessoa vem aprender, as ferramentas são tão simples. Eu falo que a PNL é a ciência do como. Ah, eu quero dar feedback, não consigo, está aqui o como fazer. Ah, eu quero fazer uma reunião, não sei, aqui o como fazer. Ah, eu quero estar mais tranquilo e gerenciar o meu estado de estresse, ansiedade, porque isso está contaminando o ambiente. A PNL te ensina como fazer. Então é muito caro a gente ficar levando a vida assim, sem parar para poder se habilitar. A gente não para poder, peraí, deixa eu fazer isso, eu não aprendi a fazer isso. Então há que ser muito corajoso, né, para falar, eu não sei como faz. Eu acho lindo demais, né, quando o gestor chega para o empresário e fala, eu adoraria ser líder, mas você pode me ensinar como é que lidera? Por enquanto eu estou liderando a minha vida só. E aí é preciso investir. E hoje mais do que nunca. Porque todos somos seres emocionais, todos estamos passando por um momento assim atípico, nada fácil. Então, se eu não cuido do emocional das pessoas que eu quero que dirijam a minha equipe, eu corro o risco de deixar a equipe envenenada. Não por mal, mas é porque a pessoa não está sabendo como ela pode ter essa clareza da comunicação com ela mesma. Ela está perdida às vezes. Então não adianta cobrar tarefa, cobrar meta, porque primeiro a pessoa fica de pé. Ela tem que se nutrir. Depois ela caminha, né? E depois ela corre. E depois ela apresenta resultados. Então eu não posso ficar lá no fim da linha falando, e daí? Qual é o resultado para hoje? Vamos começar por aqui e aí, como você está? De 0 a 5, o quanto você se sente pronto para poder exercitar esse cargo. Isso é respeito pelo ser humano, isso é carinho. Então, para uma comunicação ser limpa, eu tenho que, inclusive, aprender a estar bem. Passar esse antivírus aí, sabe? Esse álcool gel na minha forma de pensar nos meus sentimentos e como?
reacendendo a confiança na competência da pessoa, reacendendo a fé, a esperança, mostrando que a pessoa tem valor, né? Mostrando para ela, né? Você está sentindo isso e você é mais do que esse sentimento. Vamos ajudar você a remover toda essa dor ou integrar tudo isso. Isso é ser humano. E eu li recentemente algo sobre isso e eu gostei muito. Ser humano não é para principiante. Ser líder também não é para principiante. Você pode ser líder, mas se você realmente quiser um resultado de alta performance, se você quiser um resultado além da média, há que investir em você. Há que investir e desenvolver habilidades, soft skills, habilidades socioemocionais, aprender a amar pessoas, amar você mesmo, aprender a confiar na sua capacidade. E é por aí, autoconhecimento e tudo mais. Esse é meu recado para você. Uma comunicação pode sim ser limpa quando você dá qualidade de atenção, quando você está junto com o outro em espelhamento, quando você está percebendo o não verbal do outro, os microsinais, as pistas oculares, quando você está atento às palavras processuais, quando você não mistura um monte de assunto, aproveitar que eu estou aqui e falar isso, isso não, uma coisa de cada vez, né? E quando, principalmente, eu tenho um profundo respeito pelo outro, quando eu sei que a pessoa não é o problema. Eu posso separar o problema da pessoa, aprender a dar feedback, aprender a gerenciar a nossa vida e inspirar as pessoas através do nosso modelo, através do nosso exemplo. É isso. É com muito carinho que eu tiro esse tempinho para conversar com você que está aí. E se você ainda não assinou o meu canal, se inscreva aí, dê um like, compartilhe e saiba que a minha intenção aqui é contribuir. E se porventura eu falei algo que fez sentido para você, se você sente que tem espaço para melhorar, conta comigo. Conta comigo que com certeza eu vou poder estar do seu lado para a gente poder desenvolver essa habilidade, né? Pegar essa carteirinha de habilitação para que você conduza a sua vida, a vida das pessoas que estão próximas de você, de uma forma extraordinária. Isso é possível. É possível viver uma vida que vale, acima da média. Um beijo bem carinhoso para você e minha gratidão.